Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode representar uma mata mais distante. A pintura que eu estou trabalhando é esta daqui. Estou na fase final, na última, na parte dos acabamentos, onde eu faço a parte iluminada de todos os elementos. E eu venho sempre trabalhando de cima, do céu, até chegar aqui no primeiro plano. Terminei o céu e também este segundo plano, onde tem essa plantação, rasteira, e também a mata, que é o tema deste vídeo. Então, eu peço que você assista esse vídeo até o final. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, também se inscreva e comente, compartilhe com quem goste deste assunto. Então agora, bora para o vídeo. Bom, esta mistura que eu vou utilizar é uma mistura de branco, preto e azul, numa proporção onde eu consigo fazer um azul mais acinzentado, um pouquinho de branco também, porque como vamos trabalhar no segundo plano, onde é um pouco mais longe, as cores também não podem ser muito saturadas, as cores têm que ser um pouco mais degradadas com branco. Então eu fiz um cinza, um azul acinzentado, um pouco degradado com branco. Nesta fase da pintura, eu já vou deixar a tinta um pouco mais pastosa. Não vou diluir tanto esta tinta. Vou diluir só um pouquinho, Misturei já um pouquinho de medium. Vou usar o pincel bem enxuto, eu não estou carregando tanto o pincel, tô carregando um pouquinho. E eu vou começar a fazer essa aplicação nestas árvores. E aqui eu vou, como a luz está vindo da esquerda, então eu vou fazer a parte da sombra na parte, está vindo da direita, Então a parte esquerda vai ser mais sombreada por conta da luz que está sendo projetada, Tanto a sombra projetada quanto a sombra própria dos elementos, das árvores, vão estar aqui, vai ficar na parte esquerda, principalmente da vegetação. Então, na parte esquerda e na parte mais baixa, eu vou aplicar uma coloração mais escura em toda esta área. Porque sempre no começo de alguma plantação, se você reparar a natureza, tanto plantações baixas como soja, milho, ou algum começo de uma mata, sempre na beirada desta mata ou da plantação, sempre é mais escuro. Pela altura, é mais escura até chegar à altura da vegetação. E depois é um pouco mais clara, porque pega as copas tanto da plantação quanto das árvores. Então é isso que eu vou fazer neste momento. Vou fazer aqui uma linha mais escura na base e na parte de cima algo mais claro, Vou usar um pincel um pouco menor para isso. Quando a gente observa os elementos, essas áreas distantes numa paisagem, as cores sempre são mais azuladas pelo efeito atmosférico. Então, azuladas e também um pouco mais, conforme vai ficando mais longe, mais azuladas e também mais claras, um azul mais claro, até um pouco lilás, dependendo da paisagem, do horário do dia. Então, esse azul, pelo efeito atmosférico, a gente enxerga esses elementos, principalmente nas áreas mais sombreadas, essa cor mais azulada. Os elementos começam a ficar mais esverdeados, a gente consegue observar mais o verde
conforme vai se aproximando, conforme vai ficando mais próximo dos nossos olhos, a gente consegue enxergar as colorações mais esverdeadas. Nessa mistura também poderia se usar o alizarin Crimson, juntamente com o azul e o branco. Ficaria mais arroxeado, um pouco mais puxado para o avermelhado, né? Um roxo avermelhado. Aí nesse caso não usaria o preto. O preto que eu estou usando é o preto de Marte. Eu gosto de usar este preto porque ele não predomina nas misturas. Eu optei por usar o preto em vez do alizarin para misturar no azul e branco, porque eu mudei a cor do céu. A cor do céu na fotografia está mais azulada e eu quis deixar mais acinzentada, para não chamar muito atenção para o céu. E então coloquei também essa mistura, adicionei o preto na mistura da parte mais escura deste segundo plano, né, dessas matas. Uma coisa importante que a gente deve observar e representar em qualquer plantação ou uma mata é observar onde começa a plantação e onde começa essa mata. Então aqui vai dar para exemplificar bem. Eu fiz uma área, uma faixa mais escura na lateral desta mata, né? Então isso representa o começo da mata, né? A altura dessas árvores, e depois eu venho fazendo as copas um pouco arredondadas, né? Porque as árvores normalmente têm copas mais arredondadas. Então eu venho fazendo algumas partes mais arredondadas para dar essa ilusão de que tem uma árvore atrás da outra. Então isso é um ponto importante que você pode observar na sua pintura e reproduzir dessa maneira para você conseguir um efeito mais realista nas suas pinturas de paisagens. Só lembrando que para você conseguir esse efeito de copas de árvores uma atrás da outra, você não deve encobrir com esta coloração tudo que já foi feito, né, na camada anterior, né, que foi a cor local. Eu apliquei a cor local, uma cor média, e agora eu venho fazendo essa parte mais escura em alguns pontos. Então eu deixo partes mais claras e partes mais escuras. Então assim eu consigo um contraste de claro e escuro que dá essa ilusão que tem uma mata aí nesse ponto, né? Olha só como de longe fica parecendo que tem aqui o começo da mata e uma árvore, né, atrás da outra, em perspectiva, né? Então, para começar a fazer a iluminação desta área, eu vou usar aqui um pincel número 0 de cerdas. Então, com esta mistura, com este verde mais pálido, eu vou fazer a iluminação. Como a luz está vindo da direita, então a iluminação também vai ser na parte direita das árvores. Então aqui eu vou fazer pequenas pinceladas, na verdade pequenas
Eu não chego a pincelar, né? Mas eu só encosto o pincel, o canto do pincel, na parte iluminada, onde eu quero iluminar. Então eu vou encostando e assim eu vou adicionando a parte da luz. A cor que eu estou usando é uma mistura de amarelo, azul e branco. Então assim eu consigo fazer um verde bem pálido, principalmente nessa parte do segundo plano, as cores não podem ser muito saturadas. Então eu acrescento branco nesse verde, que é a mistura do azul com o amarelo, para poder deixar ela um pouco mais dessaturada, ou pálida, né, ou degradada. Então tem vários nomes que se pode dar a esse da aplicação do branco, né, da mistura do branco com outras cores. Então assim eu consigo fazer uma coloração condizente em questão de valores e também em questão de saturação adequada para este plano, né? No caso, o segundo plano. E aqui, nesta área, eu vou aplicar a luz também na parte direita, com pequenos toques, fazendo a parte das copas das árvores, em alguns pontos apenas. E aqui nessa parte, nesta lateral, onde está mais escuro, que é a faixa do começo da mata, eu também não vou aplicar iluminação na parte de baixo, só em alguns pontos, principalmente nas copas das árvores. Então, eu faço também assim, mais arredondado, né, como a copa de árvore normalmente é arredondada, né? Então eu vou aplicando essa iluminação só em alguns pontos. Então, aqui esta árvore, né, com esta iluminação, ela ficou mais próxima, né? Ficou na frente desta outra. Bom, então assim eu vou finalizar esta aula de como você pode construir ou representar uma mata em segundo plano dentro da sua paisagem. Muito obrigado por ter assistido e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!